Estamos de volta, programa Brasil Cristão, quinta-feira, dia de catequese, hoje falando do coração da igreja, do coração da nossa fé, da nossa essência, do nosso cerne, que é o sacramento da Eucaristia. E tem participação conosco no WhatsApp, vamos ver quem está conosco nesta noite. Terezinha Freitas, olá, boa noite, meu nome é Terezinha Freitas Souza, peço oração pela minha conversão e dos meus filhos e meus netos, santificação da minha família, pela paz no mundo. Obrigada, Terezinha, Deus abençoe. Olá, o Mateus, boa noite, Padre, sua bênção, Deus abençoe. Gostaria de saber quantas vezes ao dia podemos comungar e também por que só o padre molha no vinho para beber e na distribuição para os fiéis entrega a hóstia sem o vinho do cálice. Mateus Martins de Souza, sou da cidade de Natividade, Rio de Janeiro. Muito bem, Mateus. Obrigada pela pergunta. Primeira correção da sua pergunta, não é mais vinho que tem no cálice, tá? Não tem vinho mais no cálice depois da consagração, o que tem ali é o sangue do Senhor, tá certo? Então vamos lá, respondendo a primeira pergunta. Existe um documento da Congregação para o Culto Divino chamado Redemptione Sacramento. Ali se fala um pouco da disciplina na Eucaristia, na Santa Missa. Ali se fala que o fiel pode comungar em todas as vezes que participar de missa inteira. Entende? Então, se você, num domingo, vai a 3 missas, você pode comungar nas 3 missas, não é? E a segunda pergunta, qual que foi? Sobre a imersão do corpo no sangue. Veja bem. Nós, de rito romano, de rito ocidental, não temos o costume de fazer a comunhão nas 2 espécies por uma questão prática, né? A comunhão nas 2 espécies cotidianamente, por uma questão prática, né? O risco de profanação é maior, né? Porque pode cair alguma gota e tudo mais. Então, a instrução geral para o missal romano, ela prevê algumas ocasiões em que se pode dar a Eucaristia nas 2 espécies para os fiéis. E o bispo diocesano, o bispo local, pode também legislar uma disciplina permitindo ou não comunhão nas 2 espécies nessa ou naquela ocasião. Então, isso também pode mudar de diocese para diocese. Então, por exemplo, quando uma pessoa faz a sua primeira comunhão, ela comunga nas 2 espécies. Quando ela recebe o sacramento da crisma, ela comunga nas 2 espécies. Casamento, casais que se casam dentro do matrimônio comungam nas 2 espécies. Algumas dioceses também permitem a comunhão nas 2 espécies, encerramento de encontros locais, um retiro de espiritualidade, ou por exemplo, retiro canônico, né, de religiosas, né? Você tem ali um convento. Ô padre, eu acho que vale a pena, isso faz parte da disciplina, mas tem algumas igrejas que de fato o sacerdote, né, dá sobre as 2 espécies. Isso não é errado, né? Eu acho que é bom o senhor falar isso. Então, assim. isso vai dar... Porque alguém lá vai falar, mas onde eu vou ele dá, então... Tá, mas é importante saber qual é a orientação do bispo diocesano, porque não faz parte do rito da comunhão, do rito cotidiano da comunhão eucarística, dar comunhão nas 2 espécies, por uma série de razões. Tá? Primeiro que quem ministra a comunhão, o ministro ordinário da comunhão é o sacerdote, ou aqueles a quem o bispo autoriza. Então, aqueles ministros extraordinários da comunhão que nós temos nas nossas paróquias, recebem um envio para isso. A comunhão, por sua vez, ela deve ser ministrada ao fiel. É absolutamente proibido pelos livros litúrgicos, pela legislação litúrgica, que um fiel tome a comunhão das próprias mãos. Então, o que acontece em muitos lugares é que se coloca ali uma âmbola e um cálice e o ministro vai só dizendo o corpo e o sangue de Cristo e o fiel se autocomunga. E isso é proibido. Sim. A única pessoa que pode autocomungar-se é um sacerdote. Nem o diácono pode receber a comunhão das próprias mãos. O diácono tem que receber das mãos do sacerdote. Somente um sacerdote, presbítero ou bispo, pode ir lá pegar a hóstia consagrada, tingir no cálice e comungar. Essa é a disciplina
dos sacramentos do nosso rito latino. Ô, padre, tá certo? Falando em imersão, né, do corpo no sangue, vamos falar um pouquinho sobre a transubstanciação, né, para quem está em casa entender o que é, o que acontece exatamente. Tá, a primeira coisa que nós precisamos entender é a diferença entre substância e acidentes, tá? Vamos falar sobre isso. É bem legal essa aula, gente. Prestando atenção aí, meninos de casa. E meninas, claro. Quem primeiro falou sobre isso na história, isso é um princípio da filosofia. Então nós vamos entrar um pouco aqui na área de filosofia. Foi Aristóteles. Aristóteles originou, vamos assim dizer, essa ciência, a metafísica. E Santo Tomás de Aquino bebeu da metafísica para explicar com a linguagem metafísica alguns dos mistérios da fé cristã. Dentre eles, a Eucaristia. Não só Tomás de Aquino, mas o Concílio de Nicéia, o Concílio de Constantinopla pegaram, né, coisas da filosofia, como, por exemplo, a noção de natureza, pessoa, para explicar a doutrina da Trindade. Diferença entre substância e acidente. Eu vou primeiro falar a definição, não se desespere com a definição, porque eu já vou explicá-la, tá bom? Substância é aquilo que faz com que uma coisa seja ela e não outra. Exemplo. O que é isso aqui, Drica? Um copo. Um copo, muito bem. Então, existe um princípio, veja, você não vê isso, mas algo faz com que o copo seja um copo e não um elefante. Entendeu? É o que eu chamaria de a copicidade do copo, né? É o que faz com que o copo seja copo e não outra coisa. E isso é a substância. Então, eu vou dizer que o copo é substancialmente copo. Ou seja, ele é isso e não pode ser outra coisa. Não, mas e se eu quiser chamar de elefante? Bom, você está mudando o termo, né? Mas o que ele continua sendo em si mesmo aquilo que ele é, tá certo? Então, agora, o que você vê desse copo é o que nós chamamos de acidente. Por exemplo, do que ele é, Drica? Vidro. Tá, vidro. Todo copo é de vidro? Não. Tem copos do quê? Plástico, metal, alumínio, louça. Ótimo, perfeito. Esse aqui é transparente, correto? Correto. Todo copo é transparente? Não. Tem copo de cor? Tem. Vermelho, ok. Então, esse copo tá cheio, ele é um pouco mais pesado, né? E por ser de vidro é pesado. Todo copo tem o mesmo peso? Não. Todo copo tem o mesmo tamanho? Não. Todo copo tem a mesma cor? Não. Então vocês percebem que toda vez que você ver um copo, você é capaz de dizer, isso é um copo. Mas o que no copo te permite afirmar que ele é um copo, sendo que tudo o que você vê nele é de um jeito que poderia não ser? Quer dizer, quando você olha para esse copo, o que te faz afirmar que ele é um copo e não um elefante? Tenta, Drica, definir para mim. Porque se eu falasse assim, o formato, mas aí eu já lembrei que existem copos de outras formas. Tem copo quadrado, meio torto, meio para cá. Tem uns copos octogonal, não é o formato. Ou se você disser, não, mas é o tamanho. Mas tem copo assim, tem copo assim. Ou seja, nada daquilo que você vê determina que a coisa seja aquilo que ela é. A cor é essa, mas pode ser outra. O tamanho é esse, mas pode ser outro. O volume é esse, mas podia ser outro. Então, todos esses elementos que são isso, mas poderia não ser, é o que nós chamamos de acidente. Ou seja, esse copo é acidentalmente de vidro, porque ele poderia ser de outro material. Esse copo ele é acidentalmente transparente, porque ele poderia ser opaco, ele poderia ter cor, enfim. Isso são acidentes. Acidentes, em metafísica, nós dizemos que são propriedades que inerem na substância. Agora, existe algo no copo que, ao bater o olho nele, você é capaz de dizer que ele é um copo e não outra coisa. Isso é a substância. Só que a substância não é percebida pelos sentidos. Ela é abstraída pela inteligência. É isso que a metafísica vai dizer. Não é assim? Não, mas eu estou vendo que é um copo. Não, você está vendo acidentes no copo. Mas o que faz com que o copo seja um copo?
você abstrai com a inteligência. Não é o que seus olhos veem, que dizem para você que isso é um copo. É o que a sua inteligência intelige, abstrai. Tudo bem, isso são princípios de filosofia. Não entrei em nada da fé, por enquanto. Nos referindo à Eucaristia, quando você olha para o pão, o que você vê? Bom, já ficou explicado que tudo que os nossos sentidos percebem são acidentes. O pão tem gosto, no caso o pão que nós usamos na nossa Eucaristia. Nós de rito latino usamos pão ázimo de trigo sem fermento. Essa é a matéria válida para o sacramento. Tem gosto de pão de trigo. Mas todo pão é de trigo? Não, tem pão de milho, tem pão de mandioca, tem pão de batata, enfim. Então, poderia ser de outra coisa que não aquilo. Você entende que isso é acidente. Sim. As hóstias que nós usamos, que são confeccionadas regularmente para as nossas liturgias, são branquinhas, né? Agora, toda hóstia é branca? Se você for na Europa, geralmente eles usam um material um pouco mais bege. Aquilo vai do ponto que se dá no forno que fabrica as hóstias. Pode ser um pouco mais passado, então a cor não determina que aquilo é pão, o gosto não determina que aquilo é pão. Veja, tudo que os sentidos veem, tudo que os sentidos percebem é acidente. Certo. Mas o que faz com que aquilo seja pão é a substância dele. Só que a substância não se vê, não se pega, não se percebe pelo paladar. A substância se abstrai com a inteligência. Pois bem, na Eucaristia, Drica, o que permanece de pão ali? Acidentes. Gosto, tamanho, cor, peso, sabor, tudo isso é acidente. Mas aquilo que faz com que o pão seja pão já não existe mais. É a substância. Aquilo não tem mais substância de pão. Jesus Cristo se torna a substância daquele pão. Aqui, veja, é o que é próprio da teologia. A teologia pega a filosofia emprestada enquanto a filosofia serve aos propósitos da fé. Se você dissesse para Aristóteles, lá 300 anos antes de Cristo, olha, nós temos aqui um ente, né, ente é a coisa, né? Nós temos um ente cuja substância não é o que os acidentes dizem. Ele ia falar que você está doido. Não. Se isso aqui tem tamanho de copo, formato de copo, peso de copo, isso aqui é um copo. Aristóteles ia dizer que você está doido. Mas veja, nós não somos reféns da filosofia de Aristóteles. A filosofia, nós pegamos a linguagem. Tem gosto de pão, tamanho de pão, aparência de pão. Mas o que fazia com que este pão fosse pão, já não é mais a panicidade do pão, né? Agora, Jesus Cristo é a substância desses acidentes. Agora nós vemos os acidentes e Cristo que está ali. Mas os acidentes não revelam para nós que substância está ali. Exato. Entende? Por isso nós cantamos o hino que foi composto pelo próprio Tomás de Aquino, que é o Tantum Ergo, né, o tão sublime. Ele diz: venha a nós por suplemento, né, que o Espírito, que a graça venha completar o que os sentidos não dão conta. Porque o olho me diz pão, o paladar diz pão, mas somente aquilo que eu ouço me revela a verdade. Isto é o meu corpo. Então não acredite nos olhos e nem no paladar. Acredite no que a palavra está te dizendo. Eu acho que agora, Padre, o senhor pode até falar da fé necessária para receber Cristo, não é? A fé ali, que Jesus falou, quem crê, quem comer da minha carne, beber do meu sangue, terá parte comigo. É necessário ter essa fé que Cristo está ali. Como que funciona isso? Então, existem os níveis de fé. Tá? Essa palavra fé, ela é curtíssima, é uma sílaba só, mas ela é de uma profundidade imensa. Existe a fé enquanto ato pessoal, né? O meu esforço por crer em algo, isso é a fé subjetiva. Só que eu preciso formar a minha fé subjetiva na fé da igreja, que é uma fé que eu recebo, não é a fé que eu tenho. Eu preciso receber a fé. E isso já tira de nós os achismos. Isso, né? Então não é achismo.
Eu tenho fé em quê? Eu tenho fé na fé da igreja. A fé que Cristo transmitiu aos apóstolos e é transmitida de geração em geração. Então, se Cristo disse aos apóstolos que toda vez que se comer deste pão e se beber deste cálice, né? Não deste vinho, porque já não é mais vinho. É um pão, mas é pão da vida, é pão do céu, é pão dos anjos. E é até vinho, mas um vinho da salvação, não é mais vinho enquanto tal. Quem comer deste pão, beber deste cálice, até que ele venha, estará tocando a paixão e a morte e a ressurreição do Senhor. Então foi o Senhor quem disse isso. Então eu não posso ficar num esforço pessoal para crer. É desumano isso. É muito difícil eu crer com esforço pessoal, com fé subjetiva. Mas se eu dou a minha fé subjetiva, se eu presto a minha fé pessoal subjetiva à fé da igreja, aí sim, eu creio com toda a igreja aquilo que Cristo deixou. Então, são dois movimentos da fé. Com a minha fé, eu creio na fé da igreja. Agora, obviamente que não é a minha fé enquanto esforço subjetivo que vai crer na Eucaristia enquanto tal. Eu preciso da fé teologal, que é aquela recebida no batismo, que é aquela que me faz crer nas verdades reveladas. É a fé dada por Deus. Então, com fé teologal, eu creio na fé da igreja. Agora, é nesse sentido que a nossa fé subjetiva, pessoal, vai se nutrindo. Tá? É com esta fé que você toma parte na Eucaristia. Ela vem em auxílio à nossa fé. Não é a nossa fé quem cria a Eucaristia. O protestantismo passou a acreditar dessa forma. Tá? Lutero rompeu com a noção de transubstanciação, ou seja, de mudança da substância, e ele criou uma noção chamada consubstanciação. Como é que Lutero acreditava na Eucaristia? Lutero acreditava o seguinte: olha, enquanto nós estivermos aqui reunidos realizando a ceia, então existe uma presença real de Jesus com o pão e o vinho. Só que a hora que o culto terminar, que os fiéis forem cada um para sua casa, essa presença se retira. É assim que ele acreditava, porque ele dizia que ele pegava o texto do Evangelho. Se dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali. Então, para Lutero, o que faz a presença de Cristo nas espécies é a igreja, é a fé dos crentes. Mas não é essa a fé católica. Não é a nossa fé quem gera a presença de Cristo ali. É o Espírito Santo quem gera a fé de Cristo. A nossa fé adere a isso. Independente se você acredita ou não, Cristo vai estar ali. Cristo está ali. Lembrando a todos que nós estamos concluindo uma série de catequeses sobre os sacramentos. Exato. E esses princípios sobre os sacramentos eu já dei lá na primeira catequese. Ex opere operato, né? A coisa, né? O sacramento realiza o que significa. Independente da fé de quem toma parte, de quem participa, e independente até da fé do ministro. O sacramento é um ato direto de Cristo na história. Muito bem. Padre, nós vamos fazer mais um intervalinho. Gente, a gente está tentando, né? Eu até peço desculpa para as pessoas. Desculpa sim, né, gente? Vocês entendem, né? O WhatsApp, muitas perguntas, mas nosso tempo está reduzido por causa do período eleitoral que nós estamos vivendo. Então, você percebe que está reduzido muitos intervalos para poder cumprir com tudo aquilo que precisa ser cumprido, as inserções. Então, você tenha paciência aí. E a gente está interrompendo o Padre um pouco hoje. Você viu que explicação maravilhosa? Para explicar tudo, para entrar dentro do nosso coração. Nós vamos fazer um intervalo e nós já voltamos rapidinho.